Muito boa tarde, sejam todas e todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Nós estamos aqui começando a nossa programação da tarde, então, deste dia 8 de fevereiro, a programação da nossa Semana Pedagógica Integrada, que está acontecendo aqui na região oeste. Nesse momento faz bastante calor aqui na região. E nós temos o prazer agora, então, de receber, de acordo com a programação que foi divulgada e que vocês se inscreveram, temos o prazer de receber o nosso colega, então, professor Youssef Parcianello. Seja bem-vindo, professor. Então, o professor Youssef, ele possui graduação em Sistemas de Informação pela Universidade Luterana do Brasil, possui especialização em desenvolvimento de soluções corporativas web pela Universidade Luterana do Brasil, possui também especialização em mídias na educação pelo IFSC, especialização em docência para a educação profissional e tecnológica também pelo IFSC, e mestrado em computação aplicada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atualmente, Youssef é professor de informática do Instituto Federal Santa Catarina, IFSC Campus São Miguel do Oeste. Seja bem-vindo, então, Youssef, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco nessa tarde, então, falando sobre essa ferramenta que tem o intuito de contribuir em um dos pilares da nossa gestão, que é a questão da permanência e êxito dos nossos estudantes. Então, obrigada, que tenhamos uma excelente formação, obrigada a todos e todas que estão aqui e que, de uma forma ou outra, fizeram essa formação ser possível de acontecer, e passo a palavra, então, ao colega professor Youssef. Bom trabalho, professor, a palavra é sua. Então, obrigado, professora Eliane. Boa tarde a todas e todos. Então, estou aqui para falar, né, um pouquinho do trabalho que a gente vem buscando desenvolver junto à DEA. Então, ao longo do ano passado, né, eu fui convidado pela Sandra e integrantes da DEA a auxiliar, né, naquela diretoria para, então, trabalhar na manutenção de uma ferramenta que já vinha sendo desenvolvida, né, por aquela diretoria, que visa fornecer, né, meios para que coordenações de curso, chefias DEP, núcleos pedagógicos, registros acadêmicos, né, possam, então, ter como aliado na identificação, né, de alunos, alunas, enfim, discentes, né, que estejam em situação em risco, né, de evasão. Então, é uma ferramenta aí que já existe há algum tempo, né, e que a gente vem trabalhando aí no aprimoramento, no aperfeiçoamento dela, né, com vistas, inclusive, de ampliar ela para, então, servir não somente, né, a esses setores que eu elenquei, mas a outros mais, certo? Então, acredito que possamos dar início aqui na apresentação. Em caso de dúvidas, perguntas, né, fiquem bem à vontade aí para colocar elas, e aí, na medida aqui da apresentação, a gente vai buscando responder aquelas que a gente tiver respostas, né, e as que não tiver, a gente toma nota e corre atrás, né, e dentro do possível a gente, então, né, busca aí responder, né, da melhor forma possível. Então, o roteirinho aqui que eu preparei, né, para essa explanação, né, a gente vai começar inicialmente apresentando algumas situações problema, apresentando alguns dados a respeito de alunos, né, de discentes que estejam em risco de evadir. Na sequência, né, a gente vai mostrar algumas formas de como apurar essas situações, né, e que meios, né, você poderá contar, né, para fazer essa busca ativa, né, para investigar melhor cada uma dessas situações que vão ser abordadas aqui, e que providências, né, poderão ser tomadas a partir daí. A gente também vai falar aqui a respeito de outras iniciativas que foram identificadas, né, durante esse período em que eu tenho buscado apoiar a DEA
então, no desenvolvimento e manutenção dessa ferramenta. Então, outros colegas de outros campos, né, têm também buscado desenvolver alguma ferramenta, né, equivalente a essa que a gente vem buscando desenvolver aqui na DEA. E aí, então, surgiu, né, a oportunidade de somar, né, em vez de manter várias iniciativas diferentes, né, cada uma num campus, né, tentar somar isso, né, e fazer algo um pouco mais robusto, né, e que atenda, né, o grande grupo como um todo. E também vamos falar um pouquinho sobre os desafios e providências, né, que envolve todo esse esforço de desenvolvimento da ferramenta, né, toda essa temática, né, de evasão escolar que está relacionada à permanência e êxito e tudo mais, né. E por fim, ali a gente vai buscar aqui, né, deixar claro o canal, né, de contato que vocês então poderão estar interagindo com a gente, né, propondo sugestões, apontando oportunidades de melhoria na ferramenta, enfim, ou quem tem interesse no assunto e já tem know-how, né, em relação ao tema e quiser contribuir, né, então a gente vai também, ao término aqui, deixar claro, né, os canais de contato, né, porque a gente está precisando de pessoas para somar e contribuir nessa pauta aqui. Então, começando aqui por algumas situações problema, né, eu busco aqui trazer alguns dados, né, e a ideia aqui nesse primeiro momento aqui, é buscar acender uma lâmpadazinha amarela, né, no que diz respeito à evasão escolar, né. Então, por exemplo, nesse começo desse semestre, né, a gente começa a admitir vários alunos, né, de primeiro semestre, de cursos e tudo mais, né, e aí sabemos, né, todos que existe aquele esforço de acolhimento, né, deste aluno, né, apresenta o campus, apresenta os setores, os servidores, os sistemas acadêmicos e tudo mais, e só que tem um detalhezinho importante, né, dentre vários, que é o e-mail institucional, né, desses alunos. Então, o aluno, né, principalmente aquele que está chegando, né, no nosso campus, né, ele precisa ter e-mail institucional para poder acessar, né, todos os sistemas que nós dispomos, né, SIGA, Moodle, Wi-Fi, dentre outros, né. E no dia em que eu montei, né, essa apresentação, que foi final da semana passada, no SIGA, né, isso aqui são dados do SIGA, nós tínhamos 3.770 alunos sem e-mail institucional, né? É um número considerável, mas de certa forma compreensível, já que existem vários alunos que foram recentemente cadastrados no sistema, mas, né, suas aulas ainda não iniciaram, né, e, portanto, quando as aulas iniciarem, deverá ser feito um esforço de acolhimento e recepção, né, e orientação, né, apresentar os sistemas institucionais, orientar eles a se cadastrar em SIGA, apresentar Moodle, né, biblioteca e tudo mais, né? Então, é uma informação relevante, né, que coordenadores de curso, chefias DEP, núcleo pedagógico, dentre outros, né, poderão estar acompanhando, né, na medida em que as primeiras aulas ali da primeira semana do semestre for ocorrendo, né? Então, esse número que hoje está 3.770, né, a expectativa é que nós consigamos baixar isso rapidamente na primeira semana das aulas, né, deste ano. E aí, então, nós temos aqui mais ou menos, né, para ter uma ideia, ao longo dos anos, né, então, na final da semana passada, quando a gente olhou esses dados, né, nós tínhamos esses números aí. Então, tem alunos, por exemplo, lá com ingresso em 2023, que estão sem e-mail institucional, né? Então, provavelmente é algum aluno que evadiu, enfim, e que talvez não tenha sido modificado o status dele no SIGA, né?
Mas é uma informação, né, relevante que o nosso sistema acadêmico, né, por vezes, não fornece informações como essa aqui. E a ideia da ferramenta que a gente quer apresentar para vocês hoje é atuar justamente naquelas lacunas do SIGA-A. Poxa vida, por que o SIGA-A não me dá uma relação pronta dos alunos que não têm e-mail? Então, a nossa ferramenta que a gente está desenvolvendo vai trazer isso para vocês, né? Dentre outras coisinhas que a gente vai ver aqui ao longo da apresentação. Fazendo aqui a mesma questão, né, dos alunos sem e-mail institucional, né? Se a gente olhar do ponto de vista de campus, né, então existe aí um contraste, né, bem notório, né? Então, é o tipo de coisa que a cada campus, né, dentro das suas possibilidades e atribuições, vai ter que fazer um esforço, né, no sentido de reduzir, né, esse número de alunos aí sem e-mail institucional, né, para que, então, a gente acolha ele melhor, e aí esse aluno que hoje não tem e-mail, né, ele passe a ter para poder, então, acessar e desfrutar dos sistemas acadêmicos nossos, como a gente espera. Outra informação, por exemplo, aqui, que a gente também apurou, né? Quantos alunos nós temos hoje ativos no SIGA-A e sem matrícula em unidade curricular, né? Então, nós temos mais de 8 mil alunos que têm matrícula ativa no SIGA e não está matriculado em unidade curricular nenhuma, né? Então, é uma informação aí, né, relevante, que a gente precisaria, então, investigar isso para ver o que está acontecendo, né, o que pode ser feito a partir disso e tudo mais, né? Então, para dar uma ideia de como que está essa situação, né, ao longo dos anos, ó. Então, a gente tem ali 2023, por exemplo, né, é o ano, né, é o momento em que nós temos mais alunos, tivemos mais alunos, né, ativos, sem matrícula em unidade curricular nenhuma, né? Então, né, é uma informação que precisaria ser apurada, né? Então, cada campus aí, enfim, buscar verificar, né, o que pode estar ocorrendo, né? Então, nesse slide aqui, a gente viu aqui por ano, certo? Neste seguinte aqui, a gente consegue ver, então, por campus, né? Então, alguns campos aí tem uma quantidade maior, né, de alunos que não estão matriculados em unidade curricular alguma, né, mas que estão com a matrícula ativa no curso. Então, é o tipo de coisa ali que, né, a gente precisaria correr atrás ali para ver se esse aluno já evadiu, e se ele evadiu, teria que mudar o status dele, ou se ele simplesmente não se matriculou porque ele está com dificuldade no processo de rematrícula. Enfim, é o tipo de coisa que teria que, então, fazer uma busca ativa, né, para buscar investigar aí cada um desses casos. Mas não sei se creio que vocês concordem comigo, é um número expressivo, né? Mais de 8 mil alunos nessa situação. A gente também buscou olhar, né, já que a temática aqui é discentes em risco de evadir, né? Então, a gente olhou primeiro quem não tem e-mail institucional, depois quem está ativo no curso, mas não está matriculado em nenhuma unidade curricular. E aí a gente olhou também, assim, quantos tem 4 ou mais reprovações, né? Eu poderia mudar, né, a quantidade de reprovações tranquilamente. A gente vai ver na ferramenta, na sequência, que é possível mudar para tu verificar. Eu quero saber quantos que reprovaram em uma unidade curricular, ou em 2, ou em 4, ou 6, enfim. Você tem a possibilidade de alterar esse filtro. Mas aqui para a apresentação, né, eu busquei trazer aí números a respeito de alunos que reprovaram em 4 ou mais unidades curriculares dentro de um único semestre, de um único período, né? Então, nós temos aí, né, quase 4 mil alunos, né, que nessa situação. E isso olhando, então, para 2023, né, gente? A gente percebe, inclusive, que nós temos uma quantidade maior de alunos no segundo semestre, né, do que em relação ao primeiro, que reprovam em mais unidades curriculares.
né? E aí a gente precisaria também, né, olhar a partir desses números para tentar entender por que os alunos reprovam em mais matérias, em mais unidades curriculares no segundo semestre, em relação ao primeiro, né? Se a gente olhar por campus também, a gente vai ver aí, né, uma diferença considerável, né, por entre os campos, né, a quantidade de reprovações, né? Então, são informações que a ideia dessa ferramenta que a gente vem aprimorando junto à DEA, né, é oferecer subsídios como esses aqui para que a gente, né, otimize os trabalhos, né, daqueles GTs, daquelas comissões que visam enfrentar, né, o problema ali de permanência e êxito, né, trazendo, então, relatórios, né, visões como essas aqui que eu estou apresentando. A respeito de trancamento de curso, também a gente deu uma olhadinha a respeito disso, né. E aí, então, nós temos aí, se nós considerarmos a partir do primeiro semestre de 2019, né, nós temos aí 3.800 alunos com curso trancado, né? E se a gente olhar ali ao longo dos anos, né, a gente consegue ver aí bem claro, né, em que momento que esse número, né, sobe, né, de maneira assim considerável, né? Então, alunos que estão com curso trancado, né, poderiam, por exemplo, ser investigados, né? Por que eles trancaram o curso? Quais circunstâncias que levaram eles a trancar? Será que eles não se identificaram com aquele curso? Quando nós lançarmos novos cursos ou editais, né, de novos cursos, quem sabe fazer um contato, né, mais próximo com essa galera que já foi nosso aluno e que por alguma razão trancou, né? Enfim, é o tipo de coisa que dá para fazer aí, abre um leque de possibilidades, né, a partir dessas informações aqui. Se a gente olhar também, né, por semestre, né, então quantos trancamentos de curso ocorreram no primeiro semestre e quantos ocorreram no segundo semestre, ao longo desse período todo que está aqui na tela. Então, a gente percebe que a maior parte dos trancamentos ocorre, né, no primeiro semestre do ano, né? Então, ventilando aqui uma possibilidade de fazer uma campanha que vise a minimizar a quantidade de trancamentos, talvez seja oportuno, né, fazer isso com vistas no primeiro semestre, já que é o momento em que a galera costuma trancar mais o curso, né? Isso, né, se baseando em dados, né, extraídos do próprio SIGA. Se a gente olhar ao longo do ponto de vista dos campos, né, dos diferentes campos, né, a gente percebe aí também como que a situação está, né, a depender do campus, né. A gente poderia aqui fazer tornar esse número aqui não um número absoluto, mas um percentual em relação aos alunos ativos, mas eu creio que fazer um percentual minimizaria esses números. E a ideia aqui desse primeiro momento da apresentação aqui é justamente acender a lâmpada amarela, né? Então, transformar em estatística, isso aqui eu acho que não acenderia né, tão fortemente a luz amarela. Então, deixei aqui os números absolutos para deixar o mais claro possível, né, essa questão aqui da quantidade de trancamentos por curso. Certo? E aí, então, esses dados aqui que foram apresentados aqui nesse primeiro momento, né, só para tentar dar aí uma palhinha, né, do panorama geral aí dessa questão aí da permanência e êxito, né, da evasão escolar, enfim, situações que a partir das quais o aluno tende a considerar evadir, né? E aí, então, a partir desses dados, né, ou melhor, como que o ChefDep, por exemplo,
ou coordenador de curso, ou o núcleo pedagógico, né? E aí, a depender do campus, vai ter uma estrutura ligeiramente diferente, né? Dessa que eu estou elencando aqui, eu estou me valendo da realidade do campus São Miguel do Oeste. Mas tem campus que tem departamentos e tudo mais, né? De curso, enfim. Mas essa galera que vai atuar aí junto às coordenações de curso, né? E que vai fazer assistência estudantil, por exemplo, dentre outros, né? Como que eles poderiam apurar informações como essas aqui que foram apresentadas aqui nesse primeiro momento? Então, é para isso que a gente tem trabalhado aí, né, na DEA, para desenvolver aí, aprimorar a ferramenta aí que já vinha sendo, né, trabalhada lá pelo colega Tiago, né, depois foi mantida pela colega Grace, ambos da DEA. O Tiago, se não me falha a memória, foi meados do ano passado, ele acabou assumindo outro concurso, enfim, mas é uma ferramenta que já vem sendo aí desenvolvida por algum tempo, já vem sendo mantida aí por diferentes pessoas, né, e nesse momento estou eu, né, cuidando dela, lógico, contando com a ajuda aí da equipe da DEA e de outros colegas de outros campos que têm se disposto a ajudar, contribuir, colaborar, né? Então, é essa ferramenta que a gente poderia utilizar para apurar essas informações, né? A ferramenta é essa aí, ó. É um dashboard. Dashboard nada mais é do que um painel com gráficos interativos. Você vai poder interagir com esses gráficos usando filtros. Então, você manipula os filtros e os gráficos vão se ajustando, né, conforme a pesquisa que você está fazendo na ferramenta. E a quem interessar, né, pode então pegar o seu smartphone aí, escanear esse QR Code que está aqui na tela, e aí vocês vão ser redirecionados então para o dashboard discentes em risco de evadir. Tá? Esse dashboard, ele neste momento, ele está sendo... O acesso a esse dashboard está sendo concedido apenas para servidores que trabalham ali no âmbito dos DEP, das coordenadorias de curso, equipe pedagógica, registro acadêmico. Tá? Mas, né, se temos algum colega aqui que não atua, né, diretamente nesses setores que eu mencionei, mas tiverem interesse em obter acesso à ferramenta, no momento em que vocês escanearem esse QR Code, ele vai te dizer lá, ó, se você consegue acessar, né, você vai ter que usar o seu e-mail institucional para poder acessar ele, mas se você não tiver acesso, ele vai te dar um botãozinho para você solicitar acesso. Aí você solicita acesso, que daí lá na DEA nós vamos analisar caso a caso para verificar se a gente poderá conceder, né, o acesso a essa ferramenta, não só para essa galera que trabalha em DEP, coordenação de curso, núcleo pedagógico, assistência estudantil, registro acadêmico, mas também para os outros servidores, né, dos campos. Tá? Então, esse aqui é o QR Code que dá acesso à ferramenta, né? Tenta acessar lá com o seu e-mail institucional. Se já tem acesso, vai aparecer lá o dashboard bonitinho para vocês. Já vou mostrar como é que é esse dashboard, como é que a gente utiliza ele, tá? Mas quem, né, já fez isso tudo e não conseguiu acesso, clica lá no botãozinho de solicitar acesso, que daí a gente analisa aqui, né, caso a caso, e concede ali conforme orientações que a DEA nos passar. Tá? Então, se você quiser também, você pode entrar em contato, né, com a DEA, o e-mail lá, né, dea@ifsque.br. Como eu mencionei, né, essa ferramenta ela está restrita apenas a e-mails institucionais. Então, você tem que estar logado lá no e-mail @ifsque.br para poder, então, acessar a ferramenta ou solicitar acesso. Tá? E no slide, para ter acesso a essa ferramenta, né, basta escanear esse QR Code que ele vai te redirecionar direto para ela. Né? Você tem que acessar com e-mail institucional. Né? Se você atua junto a uma coordenação de curso, DEP,
assessoria, assistência estudantil, registro acadêmico, núcleo pedagógico e outra estrutura, né, que dialogue com esses setores, né, você certamente vai receber acesso, né, autorização de acesso, né, assim que solicitar. Né, aos demais servidores, né, que talvez atuem não diretamente relacionados a esses setores, a gente vai ter que dar uma conversadinha junto à equipe da DEA para verificar se a gente consegue também conceder acesso a essa ferramenta para os demais colegas. Certinho? E aí, então, nesse momento, né, gente, que já foi, né, trazido alguns dados a respeito aí de situações ou circunstâncias que, infelizmente, podem contribuir para a evasão escolar, né? E agora que a gente também já apresentou a ferramenta, o dashboard, né, que foi construído com o objetivo de fornecer subsídios, né, para que se possa investigar tais situações de uma maneira um pouco mais facilitada, a proposta agora é a seguinte, né, dos colegas que estão acompanhando aqui essa explanação, né, e que já dispõem de acesso à ferramenta, né, tentar verificar, né, lá no dashboard, quantos discentes do seu campus estão sem e-mail institucional. A verificar se vocês conseguiriam lá mexer na ferramenta lá e de maneira, né, prática consigam apurar essa informação. Então, algumas tarefas aqui, gente. Ó. Então, quantos alunos, né, estão sem e-mail institucional? Quantos estão sem matrícula? Quantos têm 4 ou mais reprovações no segundo semestre do ano passado? E quantos solicitaram trancamento de curso em 2023? E, por fim, né, quantos ingressaram a partir de 2018 e estão com carga horária integralizada? Certo? Então, né, quem já tem acesso, escaneia ali o QR Code, né, manda ver lá no dashboard, tenta apurar essas informações e só nos dá um feedback aí no chat, por gentileza, se conseguiu ou não. Não precisa expor o dado, né, apurado ali no chat, só nos dá esse feedback se conseguiu apurar essa informação, se foi tranquilo, se deu um pouquinho mais de trabalho. E os que não têm acesso, né, ao dashboard, já aproveita a oportunidade, né, e solicite o acesso para que daí, após aqui a capacitação, aqui a nossa conversa, né, a gente analisa caso a caso ali e verifica a possibilidade de estar concedendo acesso para todo mundo, tá bom? Vamos ver aqui no chat, a colega Ilka. Tentei acessar o QR Code, mas não conseguiu. O colega Marcelo, tem como mandar o link? Então, eu vou colar o link aqui do dashboard aqui no chat. E aí, lembrando, né, a gente tem que estar com o e-mail institucional, tem que estar logado, né, no e-mail institucional para conseguir acessar a ferramenta. Deixa eu pegar aqui o link de compartilhamento. Acredito que colando aqui no StreamYard o link, a mensagem seja publicada lá no chat do YouTube, né? Então, fica o link aqui, gente, de acesso, né, ao dashboard, né? E aí, então, tentem realizar, né, essas buscas lá na ferramenta e conforme for, né, a gente... a professora Eliane coloca lá para nós, ótimo, ótimo, ótimo. E aí, então, para a gente poder ter, né, um retorno, né, a respeito assim, do quão prático, quão útil, né, pode estar sendo o dashboard aí que a gente vem desenvolvendo, né, e quais oportunidades de melhoria
ou de ajuste, enfim, que vocês, porventura, identificam, né, que poderia ser feito, né, também nos comunicar. Lembrando que, né, após aqui o término aqui dessa conversa, né, gente, vocês podem nos contactar aqui através do e-mail da DEA, né, solicito acesso ao dashboard, ou, por exemplo, para propor melhorias, ajustes, enfim, né, fica aberto aí esse canal de contato aí para a gente estar, né, trocando aí informações para enriquecer a ferramenta, né, e tentar aí viabilizar algo que seja o mais, né, o mais útil possível dentro das possibilidades. Como será que está a situação aí? O pessoal tem conseguido realizar essas buscas ali na ferramenta? Se alguém puder aí nos dar um retorno, te agradece. Para cada uma dessas perguntas, né, gente, a ideia é acessar lá o dashboard, né, na tela, né, correspondente. Por exemplo, quantos alunos estão sem e-mail institucional, né? A tela inicial aqui já nos dá, né? Então, São Miguel do Oeste nós temos 160 alunos. Quantos estão sem matrícula? Em unidade curricular, né? No nosso campus aqui, 56. Né? Pelo menos informações apuradas no final da semana passada, né? Quantos estão com 4 ou mais reprovações, né? Então, nós temos aqui 121 alunos no total, né? Mas no segundo semestre nós temos 43. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A colega Patrícia pediu para liberar o acesso para o e-mail do IFSC, poder ser só para ver, não para editar. A gente tem feito, a gente tem liberado acesso justamente só para visualização, tá? E é assim que tem sido feito para todos os colegas. E então, quem não conseguiu lá, fez a solicitação, clicou no botãozinho lá de solicitar acesso. Se fez isso aí, a gente vai receber todos esses pedidos, e aí assim que terminar aqui a explanação, né, a gente avalia caso a caso e vai concedendo acesso na medida do possível, tá, gente? Eu não consigo fazer isso em tempo real aqui, porque demanda uma certa... existe um certo protocolo ali para a gente fazer uma investigaçãozinha para depois conceder ou não acesso a todo mundo. Tá? Isso é por conta dos dados que são disponibilizados nas telas do dashboard, né? Então é por isso que a gente acaba tendo que ter um certo cuidado ali para disponibilizar esse acesso para todo mundo. Tá? A gente faz caso a caso. Tá? Se algum colega, né, como já a gente está vendo que está acontecendo, não está obtendo acesso à ferramenta, né, ao menos, né, a partir de agora, sabe que ela existe, né? Creio que tenha percebido que ela pode ser útil para diferentes cenários, né? Ela pode ser usada aí como uma ferramenta de apoio para buscas ativas e tudo mais, né? Investigar uma série de situações e tal. E a partir daí, né, vocês mandando as solicitações de acesso, a gente avalia caso a caso ali e tal, e, né, para viabilizar acesso à ferramenta aí para todo mundo, tá bom? Então, dando continuidade aqui, gente, a apresentação, a gente queria falar também aqui a respeito de outras iniciativas similares a essa que vem sendo desenvolvida na DEA, né? Então, o dashboard aqui, ele trata de uma série de aspectos, né, que se relacionam com a temática ali de permanência e êxito, né? Então, a gente busca, de alguma forma, aí, oferecer essa ferramenta de apoio, né, para ser um aliado no enfrentamento desse desafio.
Mas, né, a DEA, além da equipe da DEA, né, existem outras iniciativas similares que a gente percebeu que vinham sendo desenvolvidas, né, pontualmente em alguns campos, né. E aí a gente traz aqui para essa apresentação aqui alguns exemplos, né. O professor Kleber, de São José, se não me falha a memória, ele tem lá uma série de dashboards também que tem o mesmo propósito, né, de oferecer subsídios para que o coordenador de curso consiga coordenar, né, o curso tendo dados, né, nas suas mãos, né. Então, ele tem, por exemplo, uma tela interessante que a gente está considerando incorporar no dashboard da DEA para viabilizar para todos os colegas, né, que trata do histórico de evasão. Então, é um esforço no sentido de verificar, fazer análise de alguma coisa assim, equivalente a uma análise de retenção. Sabe? O aluno que entra hoje num curso de 3 anos, ele consegue concluir quando? Dentro do tempo regulamentar ou mais tempo? Né? Então, fazer análises desse tipo, entende? Nos cursos em geral, né, poderiam oferecer uma série de subsídios aí para, né, se considerar talvez redesenhar a matriz curricular do curso ou redistribuir as unidades curriculares ao longo dos semestres para tornar talvez mais acessível, menos desafiador para os alunos, enfim. Né? Mas existe já um esforço nesse sentido que a gente também considera incorporar ao dashboard da DEA. Uma outra também, um outro dashboard que foi desenvolvido, que também a gente quer trabalhar nele, né, tentar qualificar ele um pouco mais, um que visa a trazer uma síntese do perfil preliminar dos alunos de um curso, né? Isso em tempo real. Entrou uma turma, plum, já teríamos então uma tela em que nos diria lá, por exemplo, dessa turma, quantos são de escola pública, quantos são de escola privada, quantos são de escola estadual, municipal, né? Dentre outros aspectos mais. Então, para ter, né, para essa visão macro da turma, né, é um dashboard que a gente percebeu, então, que o colega Kleber já vem trabalhando no desenvolvimento, né, dessa visualização de dados, e também a gente pensa em incorporar no dashboard da DEA. Outra tela também é uma síntese aqui, um outro modo de apresentar essa síntese dos dados, né? Quantos alunos sem matrícula, quantos alunos sem login, quantos alunos com cancelamento de UC, com solicitação de cancelamento de UC e tudo mais. E aí, dependendo da gravidade da situação, colore com uma cor diferente, né? Então, são iniciativas que vinham sendo, então, tocadas pontualmente em diferentes campos por diferentes colegas, e que a gente percebeu também a oportunidade de buscar reunir, né, todo esse pessoal que vem trabalhando nessa direção para tentar fazer algo conjuntamente, né? E aí, quem sabe, fazer algo, inclusive, mais qualificado, né? De maneira que possa contribuir aí para o grande público no geral, e não apenas ao campus X, Y ou Z. Certo? Aí, nesse momento aqui, a gente entra aqui em desafios e providências, né? Então, durante, né, todo esse esforço de buscar desenvolver a ferramenta e de uma série de tratativas que isso tem demandado, né? Dialogar com a DETIC, com o DSI, com colegas de diferentes campos e tudo mais, né? Então, a gente tenta trazer aqui algumas delas. Então, a primeira delas, a validação e aprimoramento das consultas. Então, a gente percebeu que, apesar da proposta, né, que a gente visualiza através do dashboard ser uma proposta
bacana, pertinente, nobre, né? Algumas daquelas telas estavam apresentando dados que não eram fidedignos. Tinham certos probleminhas de ajuste, se entende? Então, na medida em que os colegas passaram a usar essa ferramenta, eles foram nos relatando, olha, eu percebi uma inconsistência quando eu pesquiso o aluno do campus tal, da situação tal. Está aparecendo menos alunos do que eu sei que tem. E a gente ia lá, investigava e ajustava lá a consulta para trazer, então, os dados, né, o mais fidedigno possível. Então, isso aí vem sendo feito, né, ao longo aí do último ano, né, e é um esforço contínuo. Então, na medida em que cada um de vocês for recebendo acesso à ferramenta e passar a utilizar ela com mais frequência, e porventura perceber algum tipo de problema, alguma oportunidade de melhoria, né, relata para nós que a gente vai buscar, então, atender isso, né, o mais rápido possível. Melhorias, né, nos dashboards e no SIGA-A. Então, né, nessa mesma direção, né, então, conforme os colegas forem interagindo conosco para relatar, ó, a tela tal é bacana, mas a outra tela, aquela, precisaríamos de tal possibilidade de filtro para ajudar em tal situação. E a gente ia lá, então, ajustava isso. Né? E alguns desses ajustes, a gente percebeu que demandou ajustes lá no SIGA-A, porque todos os dados que são disponibilizados aqui no dashboard, eles são puxados automaticamente do SIGA-A. Então, o que vocês visualizam no dashboard são os dados com um dia de defasagem em relação ao SIGA-A. Então, o que aconteceu hoje no SIGA-A vai aparecer amanhã nos dashboards aqui que eu apresentei. Tá? Então, existe um dia de defasagem em relação ao SIGA-A. Tá? Então, apesar de não ser dados ao vivo, né, o delay é bem pequenininho. Né? Então, alguns dos ajustes que nos foram sugeridos, né, eles demandaram ajustes, inclusive, lá no SIGA-A. Então, por exemplo, a frequência, né, a presencialidade discente, né, a gente percebeu que existia um aspecto lá no SIGA-A, uma limitação no SIGA-A que dificultava a nossa análise, né, da quantidade de faltas dos alunos. E aí, então, a equipe lá da DSI, lá da DTIC, né, fez a melhoria lá e agora, então, a gente acredita que a partir desse ano, o relatório lá de faltas do dashboard vai funcionar de maneira mais redondinha, né, e par a par com o que consta no SIGA-A. Mas são coisas, então, que acabam sendo necessárias, né, na medida em que aumenta a quantidade de usuários, né, da ferramenta. A gente está com um probleminha, né, que quem vem usando a ferramenta há algum tempo já conhece, que é o tempo de carregamento dos dashboards. Né? Então, em função do volume de dados que ele tem que puxar lá do SIGA-A para fazer as análises necessárias para trazer aquela consolidação redondinha para nós ali no dashboard, né? Ele, por vezes, demora um pouco para carregar as telas. Então, a gente está trabalhando aí, buscando alternativas, né, que permitam melhorar o tempo de resposta, o tempo de carregamento das telas do dashboard. Tá? Então, é um trabalho que a gente vem também já buscando aí desenvolver. Vamos ver, o colega Edson colocou uma perguntinha aqui. Os números de evasão considerem separados cursos subsequentes integrados? Você vai conseguir filtrar por curso lá, Edson. Tá? Quando você clica lá no botãozinho lá de detalhar, né, os dados ali de evasão, você consegue detalhar por curso, por modalidade de curso e tudo mais. Tá? Então, você consegue fazer o filtro que você desejar lá. Tá? Se o dado não estiver filtrado da maneira que você deseja aqui na tela inicial, certo? Se o dado não está, né, atendendo os critérios de filtro que você gostaria aqui na tela inicial, você então clica em detalhar, né, e você aplica o filtro que você desejar aqui.
e aí você consegue apurar a informação que você precisa lá, tá? E ainda, né, respondendo à pergunta do Edson, se você perceber, Edson, que determinada situação que tu queres apurar não é possível fazer através do dashboard porque faltam filtros lá em determinada tela, escreve para nós um e-mailzinho lá pedindo, tem como providenciar o filtro disso, daquilo e daquele outro na tela tal, porque eu preciso responder tal demanda lá para externa, enfim, ou mesmo uma demanda interna de alguma comissão, GT, seja o que for. Tá? Então pode dialogar com a gente e buscar, né, nos contactar para que a gente vai tentar atender aí essas solicitações aí na medida do possível. Tá bom? Seguindo aqui, gente, então, estudo sobre alternativas ao Looker Studio, né? A gente usa a ferramenta Looker Studio aí para construir esses dashboards, né? E a gente está enfrentando esse probleminha aí do tempo de carregamento, né, das telas. No começo do ano, esse problema de demorar muito para carregar as telas não ocorre tanto. Mas na medida em que o ano vai rolando, né, o volume de dados vai aumentando, e aí você vai perceber ali que em certas ocasiões demora ali alguns segundos até os dados ficarem disponíveis para a gente poder apreciar. Então a gente está tentando considerar aí alternativas, né, outras ferramentas que não apenas o Looker Studio para verificar se alguma delas faz, né, o mesmo que essa aqui, né, de uma maneira mais ágil, por exemplo. Né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente está considerando isso também. E para isso, então, a gente, através da DEA, né, da colega Sandra, da Proem, com o apoio da DETIC e de outros colegas de outros campos, né, a gente está trabalhando aí para constituir um GT institucional, né, para buscar reunir colegas que tem alguma afinidade, que tem expertise, que tem know-how nessa parte de análise de dados, para que a gente possa constituir, então, um GT para buscar aprimorar essa ferramenta que a gente vem desenvolvendo, né? E a gente ventila também a possibilidade de considerar estabelecer uma solução institucional, né, que nos permita criar dashboards, né, como esses aqui que eu apresentei, né, de preferência, né, mais aperfeiçoados, né, do que estes aqui que eu apresentei, mas que tratem de diferentes assuntos, né, que não apenas evasão escolar, né, mas também outros aspectos aí que sejam relevantes para a instituição. E aí, nessa direção, então, a gente aproveita, né, o momento, né, para fazer um convite, né, a alguém aí que esteja acompanhando aqui, né, a nossa conversa, que se já tem experiência nessa parte de análise de dados, né, visualização de dados, construção de dashboards e tudo mais, né, ou mesmo ali que trabalha na parte ali de estabelecer indicadores e métricas e tiver interesse, né, de participar desse esforço, que entre em contato com a DEA, né, porque a gente pretende aí estabelecer esse GT para trabalhar nessa direção. Certo? Chegando então aqui no momento de considerações finais, né? A ideia, então, gente, que a gente, né, gostaria aqui de compartilhar com vocês é que a gente visualiza a gente vê, né, esses dashboards, ou a possibilidade que eles oferecem, né, como aliados, né, para diferentes setores. Não é de hoje, né, que a gente ouve relatos de colegas que assumem certas funções institucionais e que se vê, por vezes, assim, não tão bem assistido quanto gostaria, né, no que diz respeito a dados, né, que tratem da esfera de atribuições, né, daquela função que aquele colega assumiu. Né? Então, a gente percebe que os dashboards, né, representariam aí uma oportunidade para poder desenvolver painéis de informações, né, que possam subsidiar de uma maneira mais ágil, né, os trabalhos dos colegas, né, seja de qual for
a função, setor, enfim, que vier a ocupar. A gente percebe, a gente acredita também, né, que a partir do desenvolvimento e aperfeiçoamento de dashboards, né, a gente promove a autonomia e a agilidade na apuração de informações, pois hoje, pelo menos aqui no campus São Miguel do Oeste, a gente percebe que, por vezes, determinados setores acabam concentrando demandas de vários outros para apurar informações que, se esses setores que demandam, né, esses pedidos pudessem ter essas informações já de pronto, né, a gente desafogaria, então, aquele setor, né, que, por questões de acesso ao SIGA, níveis de acesso ao SIGA, só ele consegue apurar determinada informação, né? Então, ao se pensar, ao se considerar desenvolver painéis de indicadores como esses que a gente apresentou aqui, a gente acredita que a gente vai promover aí autonomia e agilidade aí, né, para diferentes servidores, né, da nossa instituição, para que então a gente desonere certos instâncias que tradicionalmente acabam, né, acumulando demandas diversas de apuração de dados, né, e com isso a gente consiga ter alguma agilidade, né, alguma melhora na agilidade aí para tomada de decisão e tudo mais. A gente também acredita aí que com o aperfeiçoamento dessas ferramentas ali, a gente qualifica, né, os trabalhos de acesso, permanência e êxito, já que, né, você consegue analisar rapidamente, né, ter a relação nominal com os dados de contato ali daquelas situações problema, né, por exemplo. Então, você otimiza, né, todo esse trabalho que tradicionalmente acaba sendo feito meio que manualmente para saber quais alunos estão nessa situação, quais estão nessa outra, quais nessa outra. Depois fazer um merge de tudo isso aí, tudo manualmente, para daí, então, ter a consolidação das situações, problema, para daí poder, então, tomar providências, né? Então, ao desenvolver ferramentas como essa aqui que eu acabei de compartilhar aqui com vocês, a gente acredita que a gente qualifica e agiliza, né, esses trabalhos aí das equipes que buscam enfrentar aí o desafio, né, de permanência e êxito. E aí, por fim, então, gente, gostaria de deixar aqui, né, realçar mais uma vez, né, que se você ficou interessado, né, no dashboard aqui que foi apresentado, né, e você gostaria de ter acesso a ele para, por exemplo, fazer estudos, análises, enfim, né, tudo mais, a ideia é justamente, né, oferecer uma ferramenta que promova o engajamento da comunidade no estudo, né, dessa pauta, para que juntos consigamos, de repente, né, visualizar aí diferentes formas, né, de atacar, de enfrentar, né, esse problema, que é a questão da evasão, né. Então, né, havendo aí interesse, enfim, né, entre em contato conosco aí, solicitando acesso ao dashboard, ou propondo melhorias, ou apontando alguma incorreção que porventura você tenha identificado, ou se dispondo a contribuir no trabalho que a gente pretende desenvolver neste GT, que ainda não foi estabelecido, mas que agora, eu não me lembro exatamente que dia deste mês, a gente vai fazer uma reunião para dar o pontapé inicial aos trabalhos desse grupo de trabalho, né? Então, se tiver interesse em participar, contribuir, também entre em contato conosco através da DEA, né? Se voluntariando, a gente, né, ajudas desse tipo aí a gente gostaria bastante de receber. Teria algum endereço de e-mail, Youssef? Como que os servidores fazem, né? Diferente de solicitar o acesso, né, para conversar com vocês, faz como? Tem no próximo slide, após esse aqui, vai ter lá o meu e-mail e o e-mail da DEA, que é o canal de contato daí para então buscar nos contactar. Já vai aparecer na sequência, mas obrigado aí pelo toque. Então, propor melhorias, compartilhar, essa aqui é importante, a gente compartilhar sua iniciativa conosco, né? Então, é possível que algum outro campus, algum outro colega tenha feito algum trabalho,
né, que nessa direção de buscar entender a questão da evasão escolar, permanência e êxito e tudo mais, e que a gente não, de repente, não sabe da existência desse trabalho, né? Se quiser compartilhar conosco também, a gente agradeceria muito, né? Por certamente aí pode trazer outro ponto de vista que enriqueça o nosso, né? Então, fica à vontade para compartilhar com a gente, né, essas iniciativas desse tipo aí. Tá? O canal para contato, né, gente? Então, pode ser pelo e-mail da DEA, né, dea@ifsc.edu.br, né? Pode ser pelo meu e-mail também, youssef.parcianella@ifsc.edu.br, né? Não tem outro Youssef na instituição, começou a escrever Yus, mas já provavelmente o Gmail vai sugerir o meu, então não tem erro, tá? Então, fica aí esse canal de contato aí para, né, para quem tiver disponibilidade, aí, interesse, enfim, né, para nos ajudar aí a qualificar, né, essa ferramenta para que ela possa servir, né, da melhor forma possível aí para o grande grupo, tá bom? Muito obrigada, Youssef, querido. É digno de nota essa vontade, né, de ajudar a instituição nessa frente de trabalho, né, por intermédio dessa ferramenta, né, que coisa boa, né, termos servidores comprometidos, né, com esses desafios institucionais que nós temos, né, então parabéns pelo teu trabalho, pela tua atuação e muito obrigado pelo aceite, né, em vir aqui compartilhar, né, porque nós sabemos que a informação é a característica primeira para nós podermos enfrentar situações problemáticas, né, então a informação qualificada, ela nos ajuda nesse sentido, né, então foi de grande valia aqui a tua participação, a tua exposição, o teu trabalho, né? Então, eu só tenho a agradecer e coloco o Departamento de Formação e Práticas Educativas à disposição, né, para qualquer interlocução possível, né? E agradeço a sua presença e deixo para as tuas considerações finais, então, colega. Então, agradeço, né, então, ao convite, à oportunidade, né, de estar podendo conversar com todos, apresentar essa ferramenta, né, que não foi desenvolvida por mim, tem bastante gente que já trabalhou nela antes de eu chegar, né. Então, agradecer também à equipe da DEA, que tem prestado um apoio importantíssimo aí para a gente estar otimizando a ferramenta, né, e buscar interagir e articular com diferentes setores para, né, buscar ampliar, né, e aprimorar ainda mais essa iniciativa. Peço desculpas aí caso eu tenha gaguejado demais, caso eu tenha sido lacônico demais, né? Tentei me esforçar aqui para tentar fingir normalidade, mas estava um pouquinho nervoso aqui para a apresentação, espero ter me saído bem. Então, obrigado aí pela atenção de todos e, né, caso queiram contribuir conosco, né, fica aí os nossos dados de contato, né, para a gente trocar e somarmos aí, tá bom? Obrigado. Gratidão mais uma vez. Encerramos e retornamos logo mais às 15h30, então, para a nossa última ação de formação, que vai focalizar a questão do ensino médio e será com a professora Cássia Kunzer. Então, bom intervalo a todos e todas, gratidão e até mais.